Bora, senhoras e senhores, vamos falar hoje sobre as pessoas altamente sensíveis. Eu vou falar de uma forma bem prática, rápida. Eu quero simplificar, é um bate-papo entre nós. E é interessante que as pessoas altamente sensíveis, elas são basicamente natas. Você consegue ver no bebês, né? Você consegue entender nas crianças. Em muitos trabalhos feitos, por exemplo, com bebês de 18 meses, de 1 ano, até um pouco antes você já começa a perceber. Mas crianças a partir de 18 meses, altamente sensíveis, elas se comportam de uma outra maneira. E o que é ser altamente sensível? O que significa isso? É uma patologia? É uma doença, é um distúrbio? É uma personalidade? É uma normalidade, né? Você não tem nenhum distúrbio. É como se fosse uma parte ali da sua personalidade, como se você, né, tivesse uma característica. Do mesmo jeito que você fala, uma pessoa mais cabeluda, mais careca, uma pessoa com mais gordura na coxa, menos gordura na coxa, uma pessoa mais alta, mais baixa. É a mesma coisa, você fala sobre a pessoa altamente sensível, uma pessoa que é mais sensível e as pessoas menos sensíveis. Quem começou a descrever isso, eu falei que eu não vou falar nomes, né, nessa live, nomes difíceis e tal, mas é o Carl Jung, né, o Jung que começou a perceber que algumas pessoas eram diferentes, né? E ele começou a descrever isso como, às vezes, pessoas um pouco mais introvertidas e não necessariamente as pessoas altamente sensíveis são mais introvertidas, tá? Então, o Jung começou a perceber que algumas pessoas elas têm mais sensibilidade para algumas coisas e eu já vou falar para vocês 4 características claras, que são 4 pilares das pessoas altamente sensíveis para ver se você se identifica com um deles, tá? E também vamos falar a parte ruim e a parte boa. O lance de você entender que você é altamente sensível é você se conhecer. É você procurar harmonizar na sua vida essa sensibilidade e você não sofrer. É procurar você entender quais são os tipos de emprego e modelos de negócios que você vai ser beneficiado. É não ficar tentando ser igual ao seu vizinho porque você é realmente diferente. Então, pessoas altamente sensíveis têm mais sensibilidade, por exemplo, a estímulos. Então, a pessoa que fica cansada no shopping center, a pessoa que não gosta de ficar no shopping com muita luz, a pessoa que não gosta de cidades que são muito iluminadas, muito barulhentas, fica atordoada, as pessoas que quando estão cansadas querem viajar para a natureza. Tem muitas coisas que eu vou falar para vocês, mais uma vez, até vocês amarrarem este conceito, tá? Então, vamos lá. Tudo faz sentido porque sempre gostei do seu conteúdo e me identifiquei com você. Exatamente. Geralmente eu vou atrair as pessoas altamente sensíveis, que eu falo coisas que muitas vezes uma pessoa que não é sensível acha aquilo uma balela. E para quem tem sensibilidade fala, caramba, o que esse cara tá falando para mim também é igual. Quando eu falo de alergias alimentares, quando eu falo de que o leite às vezes incha mais sua pálpebra e etc, né? Se você não for altamente sensível, você não consegue perceber isso, você vai achar tudo isso uma balela. Então, quais são os 4 pilares das pessoas altamente sensíveis? Vou fazer uma pausa aqui e vou voltar para você entender uma vez por toda o que é ser uma pessoa altamente sensível. Isso não é uma desculpa para você não fazer as coisas, isso não é uma desculpa para você ser vítima. As pessoas altamente sensíveis, elas têm uma diferença em alguns neurotransmissores como dopamina, serotonina e um hormônio como, por exemplo, o cortisol. São pessoas que são diferentes desde a nascença, existem genes que estão envolvidos. 50% dos casos das pessoas altamente sensíveis são genéticos. Então, como eu falei para vocês, Carl Jung, ele começou a perceber que algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, né? Olha uma pessoa aí, o que acha do kefir? Cara, a gente tá falando de uma outra coisa, a pessoa pergunta de Marte, né? Não sei, a gente não tá falando de kefir aqui, vamos falar de coisas, né, de pessoas altamente sensíveis, esse é o tópico. Então vamos lá. O Carl Jung percebeu que algumas pessoas são diferentes. Depois, alguns outros psicólogos começaram a estudar crianças e perceberam que algumas crianças são diferentes que outras. Tem crianças que choram mais, tem crianças que não conseguem se adaptar com pessoas novas, tem crianças que choram mais com estímulo luminoso, tem crianças que são mais sensíveis à temperatura. Então, isso começou a entrar em alerta para alguns psicólogos, até que veio uma psicóloga, né, PhD, e fez muitos estudos com tipos de pessoas diferentes e percebeu realmente que existem sensibilidades diferentes. Essa sensibilidade foi chamada de muitas formas até a gente chegar nesse termo, pessoas altamente sensíveis, tá? Estou resumindo para vocês, né, não ficarem perdendo tempo agora no domingão com besteira. Então, resumidamente,
né? Uma psicóloga PhD percebeu que pessoas altamente sensíveis poderiam ser chamadas assim, pessoas altamente sensíveis, paz, tá? Paz. E aí a gente realmente criou esse conceito de que algumas pessoas têm alterações genéticas e principalmente nos neurotransmissores de dopamina, serotonina e também na resposta do cortisol, que essas pessoas são mais sensíveis do que outras, tá? E assim a gente começou a construir esse conceito. Quais são os genes envolvidos? Já falei em outra live. MTHFR, DRD4, o gene SERT, que é o gene de serotonina, o gene da CONT, que degrada as catecolaminas, o gene da MAO, que degrada a monoaminoxidase, todos esses genes estão envolvidos em pessoas altamente sensíveis. Pessoas altamente sensíveis têm a tendência de ter alterações nesses genes que estimulam o organismo dela a responder de uma forma um pouco mais específica aos estímulos. Então, estas pessoas apresentam quatro pilares. O primeiro pilar das pessoas altamente sensíveis é um pilar de processamento. Na outra live eu falei basicamente duas características muito importantes. A pessoa ser mais sensível aos estímulos e ao mesmo tempo processar mais profundamente esses estímulos. Então vamos lá. Primeiro pilar das pessoas altamente sensíveis é o processamento. Você tem profundidade, você gosta de ficar com profundidade, você gosta de pensar nas coisas, você gosta de refletir sobre as coisas. Se eu falo para vocês, caramba, eu tô tomando aqui uma espuma muito boa de colágeno que eu fiz com alguns ingredientes que fazem esse colágeno absorver mais. Se eu só falar isso, para algumas pessoas isso passa batido. A pessoa altamente sensível fala, opa, ele falou ali que tem alguns ingredientes que isso aí pode absorver mais. Quais são esses ingredientes que isso pode absorver mais? Então, as pessoas altamente sensíveis, elas pegam um estímulo, elas pegam uma informação e elas ruminam mais essa informação, elas mastigam ali na mente, né? Seu intestino é o segundo cérebro, o cérebro é o segundo intestino, a gente vai ruminando, digerindo informações, e essa pessoa altamente sensível, ela vai ruminando essas informações, ela não deixa barato uma informação que pode ter alguma importância na vida, ela fica pensando naquilo o dia inteiro, ela fica ruminando, ela fica refletindo sobre a natureza do universo, ela fica refletindo se o que a gente vive é uma realidade ou não, ela fica refletindo por que algumas pessoas mentem, ela fica refletindo por que algumas pessoas fingem que não fizeram tal coisa, ela fica refletindo porque as pessoas têm dissonância cognitiva, ela gosta, por exemplo, de uns conteúdos loucos, igual eu gosto, né? Que é provavelmente você estudar a evolução do Homo sapiens, quando ele convivia com Neandertal, você fica pensando, caramba, será que os Homo sapiens se encontraram com os Neandertais? Como eles se encontraram? Será que eles conseguiram se comunicar um com o outro? Então as pessoas altamente sensíveis pensam nessas doideiras. As pessoas altamente sensíveis gostam dessas loucuras de conteúdo. Por isso que muitas vezes quando eu vou fazer um conteúdo para vocês, eu tenho que perguntar para minha equipe, porque eles me acham louco. Eles falam, cara, você gosta, né, de falar de coisas do sapo que evoluiu e virou não sei o que, do macaco que achou uma substância que tem no dente uma bactéria. Então assim, pessoas altamente sensíveis são extremamente profundas no processamento cerebral de informações e são profundamente curiosas com essas informações. E isso faz com que as pessoas altamente sensíveis se identifiquem com o meu conteúdo, graças a Deus, né? Porque senão ninguém ia querer ouvir meus conteúdos. Se eu olhar lá no meu canal, né, ou no meu podcast lá, cara, tem muito título lá que a maioria das pessoas nem se interessam. E as pessoas altamente sensíveis se interessam, né? Eu fiz uma live outro dia só sobre as navegações do James Cook, né? Como ele estava lidando com a informação de chegar num lugar e já ter, né, índios morando, que ele não esperava encontrar índios. Então, as pessoas altamente sensíveis, elas têm essa tendência a fazer processamentos muito intensos cognitivos. Ponto número 1, esse é o primeiro pilar. Qual é o nosso ponto forte? A Pupila Chip pergunta, qual é o nosso ponto forte? Cara, isso é a pergunta de R$1 milhão de reais, né? O que tem de bom ser altamente sensível? Tem muitas coisas boas, né? E a gente vai realmente falar também da parte boa. Não sei se vai dar tempo de falar tudo numa live, né? Principalmente na live de domingo, que eu não quero aprofundar, mas vou falar a parte boa sim, calma. O segundo pilar das pessoas altamente sensíveis, tá? O segundo pilar das pessoas altamente sensíveis é em relação aos estímulos. Elas são hiperestimuladas, né? É hiperestimulada de uma maneira muito fácil. O que são hiperestímulos, tá? Hiperestímulos, por exemplo,
você fica abalado ou abalada com um cheiro muito fácil. Você sente cheiros muito preciosos, né? Muito minuciosos. Você fica abalado ou abalada com muita luz. Se você, por exemplo, vai viajar, você vai fazer uma viagem intercontinental, você fica abalado de ficar muito tempo na luz, né? Não ter descanso de luz. Você, por um acaso, se vai em lugares muito barulhentos, fica muito tempo em um lugar barulhento, você volta atordoado. Então são pessoas que são hiperestimuladas com uma certa facilidade. O hiperestímulo é uma característica dessas pessoas que são altamente sensíveis. Então, o primeiro pilar, eu falei, é o processamento profundo, né? Cognição, você fica pensando, maturando a parada. O segundo pilar são as pessoas que são muito sensíveis aos estímulos, são pessoas que respondem ao ambiente com uma hipersensibilidade. E isso pode ser com cheiro, isso pode ser com barulho. Se um lugar tem um barulhinho X, você fica muito incomodado. Por exemplo, eu me lembro que eu quase pus abaixo o meu estúdio lá porque estava com ruído, aquilo me matava. Eu preciso achar esse ruído, chama especialista, quebra tudo, mas eu preciso acabar com esse ruído. Eu vou dar exemplo para vocês de uma pessoa altamente sensível. Certa vez eu estava indo pegar um voo e eu fui, né, passando ali pelo Duty Free, né, o free shop, né? Você vai passando, você vê, antigamente não era assim, para você entrar no aeroporto, em alguma loja, você tinha que entrar na loja. Hoje em dia, para você pegar o seu voo, você passa dentro da loja, né, principalmente do Duty Free. E aí eu tava passando no free shop, né, eu tava passando nesse shopping Duty Free aí de algum aeroporto, não me lembro, acho que era um aeroporto dos Estados Unidos. De repente eu estava vagando assim, andando, cara, eu senti um cheiro que veio uma memória emocional na minha cabeça. Aquela memória emocional era uma memória, né, eu tinha tido uma namorada, tipo, na infância, da adolescência, com 15, 16 anos, e que ela sempre usava aquele perfume. E de repente, aquele perfume veio quando eu passei pelo Duty Free, e aquele perfume entrou no meu nariz. Eu tive assim, sabe quando você tem um déjà vu? Já tive um monte de visões assim emocionais daquele momento que eu vivi. Por uma fragrância, tipo um cheirinho, assim, uma coisa que eu passei só pelo lugar. Não é que eu experimentei aquele perfume, não é que me deram para cheirar. Eu passei, tinha alguém provavelmente borrifando aquele perfume no ar. A hora que eu passei, aquilo me deu uma memória afetiva que, nossa, fiquei refletindo por muito tempo ali, né? Então, essa é uma clássica situação de uma pessoa altamente sensível. Isso aconteceu já faz uns 5 anos, né? Então, isso é uma clássica situação de uma pessoa altamente sensível. Um mínimo estímulo me fez ter uma memória emocional muito forte e me fez também aí ter um processamento, né? Comecei a refletir por 1000 coisas. Caramba, onde será que está essa pessoa agora? Como será que aquela pessoa se relaciona nesse momento? Quais eram as características e tal? Enfim, embalei lá numa série de pensamentos que isso é muito característico das pessoas altamente sensíveis, tá? Então, a primeira característica que eu falei são as pessoas serem profundas no processamento. Segunda característica que eu falei são as pessoas serem hiperestimuladas. Isso é um ponto muito importante das pessoas altamente sensíveis, tá? Então, se você está entendendo até aí, se você está se identificando, né? Depois quiser contar a sua história pra gente, tem muitos pontos fortes, né, das pessoas altamente sensíveis e que a gente vai falar aqui também, tá? Tem muitos pontos legais, tem muitos pontos fortes, tem muitos pontos interessantíssimos das pessoas altamente sensíveis. Então, quando a pessoa altamente sensível, ela é uma pessoa que sabe usar os seus hiperestímulos, o seu processamento cerebral de uma maneira eficaz, a gente consegue utilizar isso para o nosso trabalho, para a nossa missão, né, para fazer coisas diferentes, para criação e para muitas coisas bacanas. E isso é muito importante a gente guardar, né, na nossa cachola o que acontece com essas pessoas altamente sensíveis e como a gente pode equilibrar, porque da mesma maneira que a gente consegue ter aí hiperestímulos, nós conseguimos também ter estímulos positivos que possam fazer com que esses estímulos cheguem para o nosso mundo de uma maneira que estimulem a gente a ir além, que estimule a gente a estar motivado, que estimule a gente a ter mais criatividade. Então isso é muito interessante para vocês manterem na manga. Essa carta é uma carta muito interessante. Isso faz com que, né, essas duas características, que são as principais, né, você ser uma pessoa que processa muitas informações
e uma pessoa que consegue responder a hiperestímulos. São as duas características principais das pessoas altamente sensíveis. E se por um acaso você conseguir com essas duas características, né, ajustar a sua rotina, ajustar os estímulos que chegam na sua mente, ajustar a sua profissão para isso, vocês conseguem, né, muito bem fazer com que essas características sejam impulsionadores da sua vida. Ao invés de você, tem muita coisa ruim, né, as pessoas altamente sensíveis. Inclusive, uma das perguntas que me fizeram é se existe alguma relação das pessoas altamente sensíveis com ansiedade, né, se existe essa conexão. A psicóloga que mais estudou isso, depois eu vou ver se eu pego o livro dela aqui, que é Elaine Aron, né? Ela é uma das psicólogas, acabaram de comentar dela aí, ó. Elaine Aron, exatamente. Essa psicóloga foi uma das que mais estudou as pessoas altamente sensíveis. Ela acredita que as pessoas altamente sensíveis só têm maior propensão a serem depressivas e ansiosas se elas sofreram situações desencadeadoras, né? Então é um estímulo ali ambiental trabalhando naquela genética altamente sensível. E é muito interessante que essas pessoas que são altamente sensíveis, elas geralmente têm uma alteração num gene, que é no gene da serotonina, que chama-se SERT. Esse gene pode ter uma perna longa ou uma perna curta. Quem tem a perna curta tem mais chance de ter a hipersensibilidade, tem mais chance de ser pessoa altamente sensível. E pasmem, essa característica do gene de perna curta no mundo oriental, onde a gente tem uma cultura mais coletivista, onde a gente tem aí uma maior apoio, né, comunitário, esse gene de perna curta é protetor com a depressão. Você tem menos chance de ter depressão se você tem esse gene perna curta. E esse mesmo gene de perna curta no mundo ocidental, onde a gente não tem muito, né, essa conexão de um ajudar o outro, né? A gente não tem muito essa característica de ser uma civilização unida, né? De você ver uma pessoa ou sofrendo, ou não sei o que, você abrir, né, a porta da tua casa, etc., ter apoio e tal. Esse gene é um gene que dá mais risco para as pessoas terem depressão. Ou seja, eu vou traduzir isso, como funciona na prática. As pessoas altamente sensíveis, vou comer mais um pedacinho de bolo aqui. As pessoas altamente sensíveis são pessoas, muitas vezes, que elas são sensíveis a todos os estímulos. Então, se tiver um estímulo negativo, ela vai ficar mais triste. Se tiver um estímulo positivo, ela vai ficar mais excitada e mais feliz. Então, são pessoas que elas são mais sensíveis aos estímulos. Então, se você, por exemplo, tiver nessa fase que você vive um pessimismo, pega a fase lá da pandemia, de Covid, onde todo mundo tá triste, todo mundo tá tenso, todo mundo tá desesperado. Nessa fase da pandemia, as pessoas altamente sensíveis sofreram muito, porque um estímulo negativo ali nessas pessoas é um estímulo negativo muito potente, e essa pessoa fica muito triste. Então, uma das características das pessoas altamente sensíveis é se abalar com o humor dos outros. É você ficar abalado, você pegar aí por osmose o humor alheio, né? Você conseguir absorver. Se tem alguém bravo, você vai ficando, nossa, a situação tá tensa. Se tem alguém muito tenso, se tem alguém muito triste, você fica triste. Se tem alguém muito feliz, você também fica feliz junto. E quando a gente fala de alguém, de pessoas que estão em volta, agora isso vale também para o mundo do mundo, né? O mundo tá achando que tá tudo uma droga. O mundo tá na pandemia. Agora é ano de eleição, tem porradaria em todo mundo. As pessoas altamente sensíveis, elas sofrem muito com isso. É tipo esponja, né? Mas quando você fala esponja, parece uma coisa mais energética, né? Então, já vamos para a terceira característica das pessoas altamente sensíveis. Que é justamente a pessoa ter uma capacidade de ler estímulos sutis, né? Ler estímulos sutis, né? O terceiro pilar das pessoas altamente sensíveis, ela lê estímulos sutis. E o que significa estímulos sutis? Significa que você, por exemplo, consegue olhar para uma expressão de uma pessoa e entender o que ela quer dizer através das expressões, não através das palavras. A pessoa faz uma cara feia, você percebe. A pessoa faz microexpressões. Desculpa. A pessoa faz microexpressões, você percebe. Você sabe que a pessoa está nervosa pelo timbre da voz, pelo tremelique da voz. Você percebe, por exemplo, que aquela pessoa não gostou de você, ou que aquele ambiente é um ambiente que está pesado. Então são microestímulos sutis, que não são informações óbvias a todos
e você, que é uma pessoa altamente sensível, consegue ler aquela informação. Deu para entender? Então, o terceiro pilar das pessoas altamente sensíveis. As pessoas altamente sensíveis leem informações sutis que a maioria das pessoas não conseguem ler. Quantas pessoas são altamente sensíveis? A gente começou acreditando que eram 10%, depois aumentou para 20%. E agora, né, com esse conceito espalhando, a gente acredita que até 30% das pessoas sejam altamente sensíveis, mas muitas pessoas vão se identificar com a pessoa altamente sensível porque elas acreditam que tem algumas coisas em comum, mas não tem todas. Então, até dentro das pessoas altamente sensíveis, existe um espectro. Então, existem pessoas que são altamente sensíveis no extremo, e existem pessoas que são um pouco altamente sensíveis, ou seja, mais sensíveis do que a média das pessoas. Então, o terceiro pilar das pessoas altamente sensíveis, falei 3 já, tá? Primeiro pilar eu falei para vocês é profundidade de processamento. Pessoas altamente sensíveis processam muitas informações, ruminam informações, mesmo que seja uma informação banal, você vai fazer reflexões profundas com aquelas informações. Ponto número 1. Ponto número 2, pessoas altamente sensíveis são pessoas que são muito hiperestimuladas. Então, o mesmo estímulo que pessoas ficam o dia inteiro lá num barzinho, com música, com luz, etc. Então, de boa, as pessoas altamente sensíveis ficam atordoadas depois de alguns minutos. Então, são pessoas que elas são muito hiperestimuladas. E o terceiro ponto que eu falei são pessoas que leem características ou informações que são sutis, informações que não são óbvias, que não são robustas. Essas informações não são lidas pelas pessoas, 80% das pessoas comuns, que não são altamente sensíveis. Os 20% das pessoas conseguem sacar, conseguem ler, conseguem perceber. Mas tem pessoas que são muito perceptivas e não são altamente sensíveis. Então note, é importante que você faça aí costurar essas quatro pilares. Eu vou falar o último pilar antes da gente, né, finalizar nossa live. Mas é muito interessante a gente entender que as pessoas altamente sensíveis, elas têm espectros. Então tem pessoas que estão lá no fundo do espectro, que têm muita sensibilidade, e tem pessoas que têm pouca sensibilidade. E tem uma coisa importante, tá? Se você é uma pessoa altamente sensível, você não pode usar isso como desculpa para você se permitir ser pessoa chata, para você se permitir ser uma pessoa sensível, para você se permitir ser uma pessoa frágil. O sensível não significa frágil. O sensível significa perceptivo. Você pode ser uma pessoa altamente sensível e estimular a sua resiliência. Esse é o ponto chave da nossa vida. A gente não pode, realmente, pessoas altamente sensíveis, muitas vezes são mais frágeis. E a gente tem que entender isso, que isso não é uma coisa imutável, isso é uma coisa treinável, isso é uma coisa que a gente pode estimular a resiliência através disso. Só que existe um processo para isso, e dentro desse processo, você não pode se perder, porque senão você cai no burnout, senão você não vai conseguir produzir, senão você vai ter receio e trauma mesmo de você aceitar desafios, né? Se você, por um acaso, é uma pessoa altamente sensível e você bateu de frente com o muro achando que você é uma pessoa normal, e aí você quis ir pro mundo de trabalho, quis fazer tudo, dobrar a manga da camisa, ser igual o outro, vou mostrar que eu trabalho tantas horas e eu sou foda. E aí, de repente, você bateu de frente com o muro, desenvolveu ansiedade, ou desenvolveu depressão, ou ficou extremamente frustrado porque as pessoas não te reconheceram, porque você não foi reconhecido, porque você não supriu sua expectativa dentre o que você gostaria de ter impacto nas pessoas. E aí o que acontece? Você fica frágil, você se fecha, você não aceita mais você realmente ser o no pain no gain, você não aceita mais ser essa pessoa resiliente, você se sente fraco. E a autoestima das pessoas altamente sensíveis, ela é muito facilmente abalada, né? A autoestima das pessoas altamente sensíveis, rapidamente, ela é destruída. Então esse é um ponto que vocês têm que ter na manga. Então, aquelas pessoas que estão se identificando com isso, né? Eu vou fazer uma jornada do dia 2 de agosto até o dia 23 de agosto, ouvindo vocês, né? Vou fazer 4 mentorias nessa jornada. A cada 3 dias nessa jornada tem um pilar. E eu vou liberar para vocês esse pilar de conteúdo, que são entre 6 a 7 conteúdos que vocês vão ouvir ou assistir. E aí, a cada 3 dias dessa jornada tem um pilar de conteúdo. São 21 dias, né? São 7 pilares. E eu vou acompanhar com vocês o desenrolar desses 21 dias, com 4 lives, vou estar com um tete-a-tete com vocês, para vocês aplicarem esses conceitos na prática. Ali eu vou explicar para vocês como montar uma rotina,
Quais são as metodologias que vocês vão usar para identificar os alarmes do estresse? Quando vocês têm que tirar o pé? Quando vocês podem colocar o pé? Quando vocês têm que realmente mudar a rotina? Qual o tipo de trabalho que vocês têm que se dedicar e etc. Vou explicar. A missão, vocês têm que ter clareza. As pessoas altamente sensíveis, elas não fazem a coisa por fazer. A maioria das pessoas, elas vão tocando a vida na rotina, não automático. As pessoas altamente sensíveis, elas têm fobia disso, porque elas só conseguem se dedicar de cabeça se aquilo faz sentido com elas, se aquilo reverbera alguma missão. Se você é uma enfermeira e é uma pessoa altamente sensível, não adianta você falar assim, qual é a minha função? Eu passo catéter no paciente, checo a pressão e vejo a frequência, né, a frequência cardíaca, a pressão arterial, vejo os sinais vitais do paciente. Não, você não faz isso. Você tem que entender a missão que você faz, o que você pode modificar, a forma com que você enxerga a tua profissão. Então uma enfermeira altamente sensível, ela não vai enxergar a profissão de forma técnica, ela vai falar assim, eu contribuo com a segurança dos pacientes que são internados aqui e garanto que esses pacientes possam estar seguros entre serem internados aqui ou ir para terapia intensiva, e esse é o meu papel. Então as pessoas altamente sensíveis, elas têm que ressignificar o seu trabalho. Elas têm que ressignificar, né? Sensível procrastina demais? Pra caramba! O sensível procrastina porque ele é um pouco perfeccionista, ele tem medo de desagrado. Então, um dos pilares, o primeiro pilar da nossa jornada é justamente essa questão da procrastinação. A gente vai falar sobre como tomar decisões e como não procrastinar. Bom, não preciso dizer que a nossa jornada, né, é um curso, né, uma jornada que você vai ter disponível 2 anos desse conteúdo gravado, depois desses 21 dias comigo. Se você quiser entrar nessa jornada, é só você digitar M7. Comenta M7, pode ser na live, pode ser depois da live, pode ser nos meus posts, comentar a palavra, a M de Maria, né, letra M com o número 7. Comentando o M7, você vai receber o convite para estar comigo nessa jornada. E é uma jornada que eu estou lançando de uma vez só, né? Depende de mim, né? Eu preciso estar lado a lado com vocês. Eu não quero mais ser aquela pessoa que vende, né, um curso, compra aí, assiste quando você quiser. As pessoas não assistem, né? Vocês são altamente sensíveis, vocês não assistem curso. Vocês vão ver 2, 3 aulas e vão largar a mão. Então a gente precisa pegar na mão e fazer juntos. Por isso que eu vou fazer a jornada dos 21 dias. Eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai fazer junto os pilares. Depois de cada 2 pilares tem uma live. Cada 2 pilares tem uma live. E aí, o que você praticou? O que você aplicou? Quais foram as suas dificuldades? Vamos debater, né? Muitas pessoas sensíveis juntas vão falar o que vocês estão sentindo. E assim a gente vai construir não só a nossa comunidade, como a nossa rotina. E vocês vão entender que existem tipos de rotinas diferentes. Se você é uma pessoa normal ou se você é uma pessoa altamente sensível, né? As pessoas sensíveis atraem narcisistas. Bingo, Edberto! Um beijo para você, você acertou em cheio. Isso é uma realidade. Pessoas altamente sensíveis, elas atraem e muitas pessoas narcisistas, e eu vou falar o porquê agora. O porquê que essas pessoas atraem narcisistas? Primeiro, elas são sensíveis e muitas vezes aí vem a 4ª característica, o 4º pilar, tá? Eu já vou falar do 4º pilar para fechar o ciclo. Então, se vocês quiserem entrar na nossa jornada, digita M7 ou depois digita aí no direct para a gente não atrapalhar a nossa live. Mas estejam comigo que eu prometo que eu vou ajudar vocês com tudo que eu observei nesses anos aí sendo altamente sensível e costurando uma rotina altamente estressante, né? Precisei realmente vender o meu almoço para pagar meu jantar, né? Na minha vida. Nada foi muito fácil, eu precisei trabalhar muitas horas e perceber que eu sou uma pessoa altamente sensível, que eu precisava cuidar da minha rotina. E eu vou explicar depois como faz isso para vocês. Então vamos lá. 4º pilar, e por que as pessoas altamente sensíveis atraem narcisistas? O 4º pilar é o pilar das emoções. As pessoas altamente sensíveis, elas são emotivas, e qual é a principal característica do lado emocional da pessoa altamente sensível? São pessoas altamente empáticas. E aí vem um adendo. Se você acha que até agora está falando de esoterismo aqui, não é esoterismo, isso tudo já foi, né, estudado em ressonância magnética. As pessoas, por exemplo, altamente sensíveis, elas têm atividade cerebral em áreas de maior empatia, de maior conexão, em áreas, por exemplo, como o córtex da ínsula, que você faz aí como se fosse uma metacognição daquelas informações. E muitas vezes as pessoas altamente sensíveis, elas têm a tendência de se colocar no sapato dos outros. Você sempre vai olhar uma situação
olhando a outra pessoa você vestindo o sapato da outra pessoa. E às vezes até com o seu inimigo. Você que é altamente sensível, você não olha o seu inimigo como se fosse uma pessoa, uma outra espécie, né? Você não olha o seu inimigo como uma pessoa a ser destruída. Você olha o seu inimigo pensando, e se eu tivesse no sapato dele? Como que eu pensaria? Como que eu estaria me sentindo? E muitas vezes isso nos deixa culpados, porque a gente se coloca no lugar do outro por ser empático, né? Nós nos colocamos no lugar alheio e nós muitas vezes nos colocamos culpa por isso, porque a gente acha que a gente veste o sapato do outro e fala assim, realmente eu estou sendo cruel, realmente eu estou sendo ruim, e sempre acha que a gente está errado, né? As pessoas altamente sensíveis têm que tomar muito cuidado, porque a gente pisa sempre com o sapato do outro e fala assim, caramba, o errado sou eu. Mesmo quando você estiver certo. Então muitas vezes, a maioria, por exemplo, dos conflitos que eu tive na minha vida, eu refleti, eu fiquei com peso como se eu tivesse errado, até vir alguma pessoa normal do meu lado e falar, você tá louco, cara. Você tá louco, você fez de tudo pela pessoa, você deu isso pra ela, ficou 2 anos fazendo isso por ela e você quer se sentir culpado? A pessoa é uma fela da mãe, não sei o que, você tá louco, aí caramba, será que é mesmo? Aí, putz, será que eu ouço essa pessoa? Será que ela não gosta da outra? Cara, você fica perdido. Então as pessoas altamente sensíveis, elas têm essa última tendência, que é o último pilar de ser altamente empáticos e serem pessoas que têm as emoções afloradas. São pessoas que ficam muitas vezes chateadas por pouco. São pessoas que quando percebem, né, junta todas essas informações aí. Então a pessoa altamente sensível, ela percebe nuances. Se ela percebe nuances, muitas vezes ela fica chateada com uma coisa que nem aconteceu. E por outro lado, essas pessoas altamente sensíveis, elas muitas vezes não falam o que elas sentem porque elas acham que o outro também percebeu. Então eu não falo que eu amo a pessoa porque eu acho que ela percebeu que eu amo porque eu levei um bolinho para ela. Porque se ela tivesse levado um bolinho para mim, eu ia me sentir, nossa, muito merecedora, ela me trouxe o bolinho e eu penso que ela pensa igual. Por a gente ser empático, nós sempre erramos no sentido comunicação. A gente sempre acha que a pessoa pensa igual a gente sempre acha que a pessoa vai entender também os mínimos detalhes que a gente entende e a pessoa não entendeu, e a gente sempre acha, muitas vezes, que a gente está errado, que a gente se coloca na posição da outra pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa altamente sensível escorrega na comunicação. Sendo assim, senhoras e senhores, são esses 4 pilares que a gente precisa observar. Quando a gente une tudo isso, existe também o questionário, né? Tem um questionário que você pode, né, entender se você é altamente sensível ou não. E isso a gente consegue identificar na infância, na criança, no adolescente. E as pessoas que não acordaram, não identificaram até agora, é a hora de você identificar. E por que eu preciso identificar que eu sou altamente sensível? Porque tem muita coisa bacana e tem muita coisa que você vai ter dificuldade, como comunicação, como às vezes relacionamentos, como às vezes, por exemplo, numa disputa entre uma sociedade, empreendedorismo. Então as pessoas altamente sensíveis, elas não gostam muito de trabalhar, por exemplo, no modelo CLT, onde elas têm que trabalhar, nossa, aquela hora específica, elas gostam de fazer o modelo delas. Por quê? Elas se conhecem, elas sabem o que elas podem fazer para descansar, para relaxar, para recuperar energia. São pessoas que muitas vezes amam a natureza, por elas serem hiperestimuladas, elas se conectam com a natureza, porque na natureza é onde elas recarregam, é onde essas pessoas conseguem achar uma paz, porque evolutivamente aquilo é aqueles sons, são os sons que a gente vem ouvindo há muitos milhares de anos. Então na natureza nós nos sentimos em casa, é onde realmente eu ponho meu celular, né, para carregar a bateria e começo a encher a carga. As pessoas altamente sensíveis sentem isso. Elas descansam quando elas estão... Você pode ir para o melhor resort, né, de Miami, badalado, não sei o que, aí você aluga uma cabana na natureza, você descansa mais. Você volta mais renovado do que o melhor resort que você foi lá em Miami. Então, as pessoas altamente sensíveis, elas têm que se conhecer. Por quê? Elas têm a capacidade de se conhecer. Então, como eu falei na minha jornada, quem for altamente sensível, eu vou ensinar vocês a modularem, né? Montarem uma estrutura de rotina. As pessoas não sensíveis que entrarem na minha jornada, eu já vou falar qual é a rotina. Mas uma pessoa altamente sensível, ela sabe qual é a rotina. Eu só vou ensinar ela a entender como montar. Mas ela é altamente sensível, ela é perceptível. Ela sabe como montar, o que estraga, o que não estraga a rotina dela. Então, são pessoas que quando trabalham no regime CLT, no regime de horas, né, de você passar o teu cartãozinho lá e sair, né, passar o seu dedinho, e a hora que você vai sair, você passa o dedinho de novo,
São pessoas que têm que ter chefes que entendam essas pessoas. E às vezes você, né, não trabalha, né, num modelo tão fixo. São pessoas que o chefe tem que entender quando você tá bem, quando tá mal. Falar, ó, filha, tira umas férias, ó, vai lá, relaxa. Eu entendi que você tá mal hoje, mas amanhã você tá hiperprodutiva. Então são pessoas que claramente podem um dia trabalhar 3, 4 horas, no outro dia trabalha 14. Então são pessoas que quando vão para o regime CLT muitas vezes sofrem. Ao mesmo tempo, são pessoas que se viram empresários, sofrem pra caramba também. Porque o empresário tem que enfrentar pessoas que não gostam dele, são pessoas que, para você ser um bom líder, muitas vezes as pessoas não gostam de você, você precisa falar a verdade, você precisa ser sincero, você precisa colocar a pessoa fora do conforto, você precisa bater de frente com muita gente. Então, também o empresário, muitas vezes, ele precisa se adaptar se ele for altamente sensível. Ao mesmo tempo, as pessoas altamente sensíveis são muito bons autônomos. São pessoas que, por exemplo, se a pessoa trabalha no ritmo dela, né, um ourives, um artesão, uma pessoa que é um fisioterapeuta, que ele trabalha no ritmo dele, são pessoas que conseguem, né, fazer um equilíbrio da sua rotina. Então, as pessoas sensíveis gostam de ficar sozinhas? Gostam muito de ficar sozinhas, elas se recarregam assim. E muitas vezes as pessoas extrovertidas podem ser altamente sensíveis. Elas gostam de confraternizar, elas gostam de estar com gente, mas quando elas ficam cansadas, elas precisam se isolar. Então são pessoas que quando ficam cansadas, elas obrigatoriamente se retiram do circuito. Por isso, né, gostam de cuidar dos outros pra caramba. As pessoas altamente sensíveis são altamente empáticas, né? As profissões de cuidado, né? Os healers, enfermeiros, os médicos, fisioterapeutas, o pessoal da área da saúde, em geral, tem muita gente altamente sensível nesse circuito aí, né? Então a gente vai falar mais características para as pessoas altamente sensíveis aprenderem, né, como otimizar a sua profissão. Independente de você mudar de profissão ou não, tem profissões que não adianta, né? Você vai ter que mudar. Se você se exige mais, no sentido de horários, etc., muitas vezes o pessoal altamente sensível não vai se identificar, né? Mas você pode ressignificar o que você faz, você pode modificar a forma com que você trabalha, até o lance de produtividade, que é o que eu vou falar na nossa terça evolutiva. Né? Eu tenho um artesanato na terça, se der tempo de fazer a terça no nosso horário das 8h37, farei nossa terça às 8h37 falando do tipo de produtividade para as pessoas normais, as pessoas no começo da carreira e as pessoas altamente sensíveis. Até as horas trabalhadas modificam. A gente tem que aprender a descansar. E por isso, se vocês notarem, quem acompanhou a nossa live do Cristiano Ronaldo, que eu falei era a rotina do Cristiano Ronaldo, e falei mais, eu acho que o Cristiano Ronaldo é uma paz, é uma pessoa altamente sensível. E um dos critérios que eu usei foi a análise, né, das entrevistas, a visão de jogo, o que ele percebe, o que ele não percebe, o que ele faz antes do jogo. Ele se retira, ele fica em silêncio, ele se olha no espelho, ele fala com ele mesmo, ele entra no mundo interior. Então, o Cristiano Ronaldo provavelmente pode ser uma pessoa altamente sensível, mas tem um ponto muito crucial agora para fechar o nosso ciclo aí da live que eu fiz dele com essa live. Se vocês notarem, eu falei uma coisa muito importante da rotina do Cristiano Ronaldo, que era o grande mistério, a grande chave por que diabos que o Cristiano Ronaldo é um cara alta performance por muito tempo, com muita constância. Por quê? Porque ele sabe como recuperar. Ele se dedica muito à recuperação. E aí, pega o ponto-chave dessa live. Você que é uma pessoa altamente sensível, você precisa aprender a recuperar do estresse. Você precisa aprender táticas de recuperação. Você precisa aprender ferramentas para recuperação. E o Cristiano Ronaldo aprendeu a fazer isso como ninguém. Então ele sabe exatamente o ritmo dele, ele se permite tirar sonecas durante o dia, ele se permite descansar mais que as outras pessoas, ele se permite socializar depois do jogo com a família, ficar de boa, sem pensar. Então, você costurar rotinas para recuperação é o que vai permitir você aguentar mais pressão. Aquela pessoa que quer se desenvolver na vida, quer se destacar no seu ramo, vai ter que aguentar pressão. Só que o problema está aí. A pessoa altamente sensível, ela sabe o que vai vir no mundo, ela tem percepção, ela tem visão de futuro, é um visionário criativo, só que ela não aguenta pressão. Então, se essa pessoa que é altamente sensível aprender a aguentar pressão,
rapaz, acabou para você, não tem para ninguém. Você vai conseguir usufruir do melhor da alta sensibilidade aguentando pressão. Então não é você se diagnosticar com uma pessoa altamente sensível e se colocar na caverna, se sentir frágilzinho e falar, eu sou muito sensível, sou frágil, não posso pra porrada. Não, ao contrário, você tem que aprender como você funciona. Usar a sua sensibilidade para construir a sua rotina, para você aguentar mais pressão. E é isso que eu vou fazer na nossa jornada dos 21 dias que eu estou convidando vocês, tá? Beijo grande, boa semana a todos os sensíveis aqui do nosso Insta. Tchau, tchau, galera!